muito legal. E aí eu vi, obviamente, a gente conversando, já vi outros conteúdos sobre isso também, da questão das células-tronco no tratamento da dor. E eu achei isso muito interessante, porque eu já vi algumas matérias de jornal falando sobre células-troncos, mas eu nunca ouvi isso sendo utilizado no tratamento direto da dor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Sim. Manuel, primeiro a gente tem que entender que qualquer estrutura do nosso corpo, ela é oriunda de uma célula-tronco. Do fio de cabelo, passando pelo sistema nervoso central, pelo pulmão, pelos ossos, cartilagem, qualquer estrutura, ela deriva de uma primeira célula que era uma célula-tronco que foi formada quando o espermatozoide de seu pai se juntou com o óvulo da sua mãe e formou uma célula. Essa célula era uma célula-tronco chamada célula totipotente. Ela tinha a capacidade de gerar qualquer estrutura do teu corpo e também de gerar os anexos embrionários, a placenta, tudo que vai ficar nutrindo o embrião durante a gestação. Se juntando e evoluindo de uma maneira geral. Exatamente. Passados cerca de 5 dias, Manuel, essa célula totipotente ela já não existia mais. Então a gente tinha nesse segundo momento uma célula que se chamava de pluripotente. Essa célula pluripotente ela ainda era capaz de formar qualquer órgão do teu corpo, mas ela já não era mais capaz de formar os anexos embrionários. Passados mais cerca de 3 semanas, essa célula pluripotente também já não existia mais. Aí existiam o que a gente chama de células multipotentes. O embrião já havia se organizado em 3 camadas de células, sendo que a camada mais externa, que é o ectoderma, vai dar origem à tua pele, vai dar origem ao sistema nervoso central. A camada do meio, o mesoderma, vai dar origem à cartilagem, a osso, aos tecidos tendões, tecidos conectivos em geral, e a camada mais interna, o endoderma, ele vai dar origem a todos os órgãos internos. Essas células, que são chamadas de células multipotentes, elas permanecem conosco ao longo de toda a vida. Então, os principais locais onde elas são encontradas no corpo são, por exemplo, o tecido adiposo, que tem o tecido gorduroso, né? Que tem muita célula-tronco, que a gente chama de célula-tronco mesenquimal, que vai dar origem ao osso, à cartilagem, vai se diferenciar em osteócito, que é a célula que forma o osso, vai se diferenciar em condrócito, que é a célula que forma a cartilagem, vai ter também origem a músculo e a própria gordura. E dentro da medula óssea, a gente tem 2 tipos de células-tronco. Uma delas que é a célula-tronco hematopoiética. Esse nome é porque ela é quem forma as hemácias, a série vermelha do sangue e também a série branca, né? Ou seja, todas as células sanguíneas são formadas por uma célula-tronco que é encontrada na medula óssea. E na medula óssea também existem as células-tronco mesenquimais, essas mesmas que a gente encontra lá no tecido gorduroso. É claro que quando a gente pega um paciente idoso, um paciente com 70, 80 anos, a quantidade de célula-tronco que ele tem é muito menor do que a quantidade que um bebê tem. Prova disso é que o tempo de recuperação de uma lesão, de regeneração de qualquer tipo de lesão é muito mais rápido, muito maior, muito mais rápido na criança do que no idoso, né? Isso se dá, entre outros motivos, por uma quantidade menor de célula-tronco atuando para reparar essa lesão. Como se fosse uma quantidade de socorristas maior do que um... Exatamente. Do que num senhor. Entendi. E aí, de uma maneira geral, essas células-tronco, elas vão evoluir, não sei se eu entendi, mas elas vão evoluir para poder regenerar um tecido ou regenerar um órgão, é isso? Manuel, vamos entender que um joelho com uma artrose, ele é igual uma casa que está muito velha. Ele está com a parede com rachadura, tem... vazamento no telhado, tem goteira no telhado, tem vazamento nos encanamentos, a parte hidráulica está toda comprometida. Tá precisando de reforma essa casa. A parte elétrica está com risco de curto-circuito. Como que eu vejo uma célula-tronco? Eu vejo a célula-tronco como sendo um mestre de obras que você contrata. Então, antigamente, a gente pensava que essa célula ia entrar no joelho e ia se diferenciar em cartilagem e não é exatamente isso que acontece. Ou pelo menos esse não é o papel principal da célula-tronco.
ela até pode fazer isso, mas a principal função dela é de ser mestre de obras, ou seja, ela vai até arrumar ali a parede que está com uma rachadura, mas ela tem uma grande rede de contato, então ele vai ligar para o eletricista que vai vir ver a parte elétrica, ou seja, ele vai chamar outras células que atuam também no reparo tecidual, células inflamatórias que possuem, por exemplo, macrófagos, fibroblastos, que são células que produzem colágeno, todos eles, vamos lá, são amigos desse mestre de obras, e ele, através de mediadores inflamatórios, que eu costumo brincar que são o WhatsApp da célula, né? Ele manda um WhatsApp ali no grupo e um monte de gente vem para ajudar no conserto daquela casa. E essa casa, ela, que antes era uma casa condenada, ela vai virar uma casa habitável. Ela não vai virar uma casa nova, ela não vai ser reconstruída, e esse é um conceito muito importante de passar para todo mundo que está nos ouvindo, né? A célula tronco, embora ela tenha uma grande capacidade de melhorar a dor, não vai te dar um joelho novo. Não vai te dar um joelho novo. Ela vai melhorar a dor, ela pode melhorar a mobilidade, é uma coisa que a gente vê os pacientes melhorando muito, desinflamar, aquele joelho que está cheio de líquido e todo inchado, ele diminui, mas ele não vai ser um joelho que você tinha lá aos teus 18, 20 anos, né? Entendi. E aí por isso que você fala sobre o tratamento, você vai tratar aquilo. A célula-tronco ela não vai virar o joelho, ela vai tratar o joelho. Isso. E aí é legal a gente diferenciar. E eu acho interessante a gente pegando esse conceito da célula-tronco, eu ouvi dizer que muitos atletas, de maneira geral, já vêm fazendo tratamento com célula-tronco. E aí eu queria que você explicasse pra gente se existe alguma diferença entre o tratamento do atleta com as células-tronco com um ser humano comum, né? Porque os atletas são super-heróis, os atletas são sobrenaturais, claro, né? Claro. Existe alguma diferença? Quem jogou polo aquático, né? Mais ainda. Até os 24, até os 24. Mas enfim, tem essa diferença? O uso de terapias regenerativas na medicina do esporte, ele é uma coisa que está longe de ser uma novidade, né? Se a gente olhar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fez um tratamento de uma lesão na coxa com célula-tronco lá em 2016. Isso 9 anos atrás. O Rafael Nadal fez o tratamento de uma lesão na coluna em 2013. Depois ele fez aplicação de PRP no joelho em 2014. Mais recentemente, o Mike Tyson, agora, quando voltou a lutar, ele usou célula-tronco para tratar, se não me falha a memória, foi uma lesão do ombro. Com quase 60 anos, né? Com quase 60 anos, exatamente. O Juan Martín del Potro, tenista, também usou PRP para tratar uma dor no joelho. Enfim, existem inúmeros atletas que usam os conceitos da medicina regenerativa, né? Isso que a gente nem entrou no conceito das terapias regenerativas, vamos falar assim, não invasivas, como, por exemplo, tratamento com onda de choque, laser de alta intensidade, que aí sim, se a gente for olhar para atleta de elite, talvez seja difícil a gente achar algum que não tenha usado algum desses conceitos da medicina regenerativa. E o interessante é que a gente, o ser humano, né, o ser humano comum, ele não entende, né, eu não sei se ele precisa, mas ele não acompanha o fato desses tratamentos serem realizados com células-tronco, ou então dessa questão das ondas de choque, do laser. E aí eu acho... Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.